Tudo é possível àquele que crê. Sim, tudo é possível. Se tu acreditar que aquilo pode se tornar realidade, aquilo vai se tornar realidade. É a nossa fé que faz milagres. A gente não pode duvidar. E muitas vezes a gente acaba duvidando das coisas, né? Só que eu penso assim, quando eu quero realizar uma coisa muito difícil, eu penso, bom, pode ser difícil pra mim, né? Mas pra Deus é fácil. Pra Deus é fichinha. Ao que os nossos olhos parecem impossível, pra Deus é possível, pra Deus é fácil. Porque o que a gente não pode fazer, o que não tá nas nossas mãos, Deus pode fazer pela gente. E realmente, Deus ele age no impossível. Deus age quando é difícil, né? As coisas fáceis a gente faz. E as coisas difíceis a gente deixa pra Deus que ele faz. Só que o que acontece? Às vezes a gente acaba subestimando, né? A gente pensa que é difícil e a gente acaba desistindo das coisas. Gente, é difícil pra gente. Pra Deus é muito fácil isso. Quando eu quero conquistar alguma coisa, eu penso, nossa, mas isso é difícil, né? Daí eu penso, não, gente, mas olha só, Jesus ressuscitou mortos. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele ressuscitou mortos. Gente, o meu problema para ele é fichinha. Se ele ressuscitou pessoas que tinham morrido há muito tempo, o meu problema é fichinha, então para Deus é muito fácil. Então eu começo a acreditar que aquilo é possível. É que a gente tem que lembrar dos milagres que Deus fez. Jesus fez muitos milagres. E mesmo vendo os milagres que tem em filme, que tem em Bíblia, a gente acaba duvidando. A gente acha que os milagres aconteciam só naquela época, só 2000 anos atrás, né? Que os milagres não acontecem agora, aconteceu só naquela época quando Jesus estava na Terra. Não. Jesus veio para nos ensinar, para deixar o testemunho que realmente é possível aquele que crê. Só que a gente acaba esquecendo essas coisas, né? A gente não dá bola, a gente tem a Bíblia ali e não acredita que aquilo é verdade. Muitas pessoas não acreditam que o que está escrito na Bíblia é verdade. E sendo que Jesus ele deixou aquela Bíblia que é o nosso manual de instruções na Terra, né? Então, assim, gente, a nossa fé é que faz milagre, tá? E não é só na época de Jesus que estava na Terra, continua até hoje, tá? Que a missão de Jesus veio para nos dar a palavra, para nos ensinar o que a gente tem que fazer, nos ensinar o caminho correto e o que a gente tem que fazer. Então, gente, tudo é possível aquele que crê. Se tu acredita que algo é possível, aquilo pode se tornar realidade, tá? Vai se tornar realidade. É claro que tu tem que fazer a tua parte, correr atrás e deixar o impossível para Deus, né? Porque Deus, ele age no impossível. Porque Deus também quer que a gente trabalhe, ele quer que a gente faça a nossa parte, que a gente faça o nosso corre, né? E o que tá fora das nossas mãos, o que não depende de nós, é com Deus. Então, se tu crê, aquilo vai se tornar realidade. Eu trouxe aqui algumas passagens da Bíblia que as pessoas doentes foram curados pela fé. Porque naquela época que Jesus estava na Terra, as pessoas elas tinham uma crença que se elas tocassem em Jesus, elas seriam curadas. Então o que acontece? Jesus visitava várias cidades e fazia os milagres, né? E Jesus nessa época já estava muito famoso, a fama dele já tinha se espalhado já por todos os países. Então Jesus estava caminhando e as pessoas tocavam nele. Tocavam, porque elas acreditavam que se elas tocassem em Jesus, elas seriam curadas. Então Jesus passava e os enfermos, né? Teve uma pessoa cega que tocou o vestido dele. No que ela tocou o vestido, ela foi curada. Ela não foi curada porque ela tocou em Jesus, não. Que ela tocou em Jesus, não é por isso que ela foi curada, não. Ela foi curada porque ela tinha essa crença. Se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Foi a fé dela que salvou ela. E eu trouxe aqui mais alguns testemunhos que falam sobre isso. Olha só. 2 cegos foram ao encontro de Jesus, clamando e dizendo: tende compaixão de nós. E Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles e disse: então seja conforme a vossa fé. Então Jesus curou eles por causa da fé deles.
Jesus perguntou, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Que eu posso curar? E eles responderam, sim, Senhor. Jesus tocou os olhos e falou, então seja conforme a vossa fé. E eles foram curados por causa da fé. Vocês entendem como isso é poderoso? Porque eles creram que Jesus era capaz de curar eles. Tem outra passagem aqui na Bíblia que fala, Jesus chegou a Genezaré, que é uma cidade onde Jesus estava, né? E as pessoas que o reconheceram, né, começaram a trazer todas as pessoas enfermas, todos os enfermos. E rogassem que pelo menos pudessem tocar a orla do seu vestido. Eles pediam, posso pelo menos tocar a orla do seu vestido? E o que acontece? E todos que tocavam a orla eram sãos. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles tocassem o vestido de Jesus, eles seriam curados. É a fé que curava. Tenho mais uma aqui. Mateus 9:20. Uma mulher padecia de refluxo de sangue, já fazia 12 anos que ela sofria. Ela se aproximou de Jesus e disse, se eu tocar o seu vestido, eu ficarei sã. E Jesus, vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha. E ela tocou o vestido de Jesus. E Jesus falou, tem de bom ânimo, filha. A sua fé lhe salvou. E ela ficou imediatamente curada. Jesus falava, a sua fé lhe curou, a sua fé lhe salvou. Foi a crença que eles tinham, era a fé que curou eles. Que incrível, né? Porque eles acreditavam que aquilo era possível, eles acreditavam. Era crença, né? Se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Então a fé que salvou. Não foi por tocar em Jesus, não, foi a fé que salvou. Então todo mundo que tocava Jesus acreditava. Então as pessoas iam desesperadas, todo mundo tocava Jesus. Porque se eles tocassem, eles seriam curados. Então, gente, é acreditar. Então, quando tu acredita que algo é possível, esse algo se torna realidade. Esse algo se torna realidade. Você só precisa acreditar. Ai, é difícil, não sei o que. Minha filha, pode ser difícil pra ti, tá? Pra Deus é fichinha. É fichinha pra Deus. Pra Jesus é fichinha. Gente, Jesus ressuscitou mortos. Tem coisa mais difícil que isso? Tem? Não tem. Jesus, quando estava no meio do mar com os discípulos, tinha uma tempestade enorme. Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou o mar e o vento. Gente, isso é muito mais difícil. O teu problema para ele é muito mais fácil, é muito mais fácil. Então tu pensa assim, olha, quando tu pensar que é algo difícil, pensa assim, olha, gente, Deus parou o vento, Jesus parou o vento, Jesus parou o mar, Jesus ressuscitou os mortos, o meu problema para ele é fichinha. Então isso aqui pode acontecer, tá? Eu creio que isso aqui é fácil para Deus e pode acontecer, né? E vai acontecer. Porque se tu crê que aquilo é possível, aquilo vai se tornar realidade. Tá aqui, ó. E Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível que crê. Tudo. Aqui fala tudo. Não sei qual é o teu problema, mas aqui fala tudo. Tudo é possível aquele que crê. Jesus ressuscitou até os mortos. Então, tudo é possível aquele que crê. Por maior que seja o seu problema, tudo é possível aquele que crê. Então, a gente tem que começar a fortalecer a nossa fé, tá? A gente tem muito pensamento negativo, pessimista sobre as coisas. Vem algum problema, a gente pensa, ih, vai dar errado, não vai dar certo. Pois é, se tu crê que algo vai dar errado, né? Então a gente tem que começar a acreditar que vai dar certo. É que a gente acaba viciando a nossa mente, né? A gente vicia a nossa mente que vai dar errado. A gente, de tanto pensamento negativo, a gente acaba se tornando pessimista. E não, a gente tem que começar a ser otimista. Tem que pensar, vai dar certo. Tu pode estar no olho do furacão, vai dar certo, né? Pode ser difícil para mim, mas pro meu pai, Deus, Jesus, é fácil. Então a gente tem que começar a trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Troca os negativos por pensamentos positivos. E assim a gente começa a fortalecer a nossa fé. Tá, gente? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível.